Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem Pedro Nuno Santos anunciou que se vai abster para deixar passar o seu Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado do Partido Social Democrata, do atual Governo, e portanto vamos ver as declarações do atual Primeiro-Ministro, pelo menos uma parte delas. Acho que não há necessidade de vermos as declarações todas, até porque são um bocadinho redundantes de certa forma, e portanto vamos ver aqui o que é que o atual Primeiro-Ministro disse sobre este posicionamento de Pedro Nuno Santos e sobre o seu sentido de responsabilidade, digamos assim. Eu já venho falar um bocadinho sobre o assunto, venho dar uma opinião, porque eu acho que Pedro Nuno Santos não só não queria aprovar o Orçamento de Estado, como foi obrigado, mediaticamente falando, a aprovar o Orçamento de Estado por parte do Partido Social Democrata. Vamos ver então um bocadinho das declarações e eu já vos falo das minhas opiniões sobre esta aprovação e sobre o que pode vir nos próximos tempos. Eu tomei conhecimento exatamente no contexto do final da reunião do Conselho, porque as duas situações ocorreram em simultâneo. A reunião acabou sensivelmente à hora a que o secretário-geral do Partido Socialista se encontrava a comunicar ao país a sua decisão relativamente ao processo de aprovação pelo Parlamento da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2025. Aquilo que eu posso dizer é que saúdo, do ponto de vista democrático, o sentido de responsabilidade, de prevalência do interesse nacional que o Partido Socialista expressa ao viabilizar este importante instrumento que pode contribuir para a execução do programa do Governo. Nós fizemos no decurso dos trabalhos que conduziram à apresentação da proposta no Parlamento, como é sabido e público, um esforço muito significativo de aproximação àquelas que eram as preocupações essenciais do Partido Socialista, porque temos a humildade de reconhecer que, apesar de termos vencido as eleições, apesar do povo português ter escolhido um líder para o Governo e uma linha orientadora do programa do Governo, não temos maioria absoluta na Assembleia da República e, portanto, em decisões que carecem do pronunciamento da Assembleia, é necessário garantir condições para que se gerem as maiorias capazes de aprovar os instrumentos legislativos mais relevantes. Bom, meus caros, e basicamente é isto. Há mais 1 minuto e pouco de declarações, mas não há grandes novidades nesse próximo minuto e, portanto, há várias considerações que eu acho que nós podemos fazer sobre este Orçamento de Estado. Primeiramente, eu diria que a declaração feita no dia de ontem por Pedro Nuno Santos foi uma declaração feita a contragosto, por uma razão muito simples. Eu acho que internamente havia a pressão para Pedro Nuno Santos chumbar o Orçamento de Estado e eu acho que isso até lhe daria jeito internamente, mas a nível nacional não dava. Eu acho que Pedro Nuno Santos foi obrigado a tomar esta decisão por uma razão muito simples. Pedro Nuno Santos, quando fez as suas propostas que delineavam exatamente como é que ele aprovaria o Orçamento de Estado, ele não esperava que o Partido Social Democrata fosse tão proativo e tivesse tanta facilidade em vender o seu programa eleitoral pela aprovação do Orçamento de Estado. Sinceramente, acho que Pedro Nuno Santos foi surpreendido nessa medida e eu acho que o país subestimou Luís Montenegro na sua jogada política. Porque, como sabem, os Orçamentos de Estado não são propriamente os documentos mais realizados em Portugal, por uma simples razão. Apenas metade, estatisticamente falando, 40-50% dos orçamentos de Estado são realizados do ponto de vista prático e do ponto de vista legislativo. Sendo assim, nós não podemos esperar que o Orçamento de Estado seja uma forma de balizar a atitude do Governo, porque isso não vai acontecer. O Governo vai fazer exatamente aquilo que todos os outros governos fizeram, que é tentar governar, neste caso, sendo ele minoritário, tentar governar sem que os outros se oponham e, portanto, tentar governar com o seu Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado é necessário do ponto de vista de alguma estabilidade política que dá jeito por causa do contexto internacional incerto, não tenho dúvidas nenhumas disso, mas eu acho que este Orçamento de Estado em específico, eu já lhe dei a uma boa vista de olhos, não dei a tudo, são 400 ou 500 páginas, se não me falha a memória, mas já dei uma boa vista de olhos nas áreas que me interessam principalmente, e eu não vejo nada neste Orçamento de Estado útil que não a estabilidade. Portanto, este Orçamento de Estado até pode manter estabilidade política, na medida em que, bom, o Partido Social Democrata vendeu a sua alma do ponto de vista económico ao Partido Socialista e, portanto, vocês vão ter estabilidade política nos próximos tempos, pelo menos no próximo ano, e o outro a seguir também por causa das eleições presidenciais e por causa da tomada de posse do novo Presidente da República, etc, etc, etc. E, portanto, isso vai manter alguma estabilidade política nos próximos tempos. Se essa estabilidade política sozinha serve para alguma coisa, eu creio que não. Eu creio que, apesar de manter estabilidade política, um Orçamento de Estado que não faz nada além de trazer algum consenso político
não tem grande utilidade para o país. As políticas económicas são do Partido Socialista, o Partido Socialista opôs-se à descida do IRC, o Partido Socialista foi veementemente contra o IRS jovem e, portanto, há aqui várias questões que não vão ser realizadas porque o Partido Socialista impôs um limite naquela que é a redução de impostos porque eles consideram que o IRS jovem era injusto porque beneficiava as pessoas com mais dinheiro ou alguma coisa do género e, portanto, estas pessoas sonham muito com ricos e têm muito problema com ricos. Vi há pouco tempo mais de 20% da população em situação de pobreza e, portanto, eu acho que o Pedro Nuno Santos deveria estar mais preocupado com as pessoas que estão verdadeiramente na pobreza do que com a quantidade de ricos que nós temos em Portugal ou a quantidade de beneficiados, etc. E, portanto, se esses ricos forem ricos de forma legítima, eu acho que esses ricos não deveriam ser uma preocupação de Pedro Nuno Santos, mas enfim, isto é uma outra parte. Agora, o que é que aconteceria se Pedro Nuno Santos, por acaso, tivesse chumbado o Orçamento de Estado? Bom, Pedro Nuno Santos arriscava-se a terminar a sua carreira política. E, em última instância, isso é importante para a sua tomada de decisão. Porquê é que eu digo isto? Pedro Nuno Santos veio do fracasso daquilo que foi o governo anterior, que só cumpriu meia legislatura, pouco mais de meia legislatura, em que houve 14 demissões e o primeiro-ministro foi indiciado por corrupção, alegadamente por causa de um parágrafo. E, portanto, nesta situação nós temos que perceber que se Pedro Nuno Santos, por acaso, enviasse o país para eleições antecipadas e perdesse essas eleições, era o fim da sua carreira política. Porque Pedro Nuno Santos teria duas situações de fracasso muito específicas e corridas, e portanto seguidas uma da outra, e Pedro Nuno Santos ficaria sem a sua carreira política. Por outro lado, Luís Montenegro iria ao país para eleições e eventualmente conseguiria capitalizar, acho que não teria maioria absoluta, mas conseguiria ganhar as eleições nesta situação específica e consolidar um bocadinho a sua maioria, e portanto Luís Montenegro estava tranquilo, ou deixavam passar o Orçamento de Estado e ele mantinha-se no governo, ou não deixavam passar o Orçamento de Estado e eventualmente ele até capitalizava um bocadinho isso. Quem é que ganha com isto tudo verdadeiramente? O Chega. E vocês podem estar a dizer, bom, és do Chega, obviamente que ias dizer isso. Não, eu acho que a razão é muito simples. O Chega tem um discurso, tem uma das suas principais bandeiras, quebrar com o bipartidarismo e com este sistema político corrupto em Portugal. E, portanto, um orçamento de Estado aprovado entre os dois principais partidos enfatizam a mensagem do Chega de que há um sistema que troca de poder um com o outro, portanto, com o Partido Socialista e com o Partido Social Democrata. O Chega pode capitalizar muito esta situação. O Chega, neste momento, pode, em certa medida, não, obviamente, do ponto de vista de votos, o Partido Socialista teve mais votos que o Chega e tem mais deputados. No entanto, do ponto de vista prático e da narrativa e da oposição ao governo, o Chega pode ser verdadeiramente líder do governo, pelo menos mediaticamente falando, porque o Chega pode capitalizar a mensagem de que, bom, o PS e o PSD juntaram-se, aprovaram um orçamento de Estado, desenrasquem-se, nós agora somos oposição até haver novas eleições e, portanto, eventualmente, digo isto porque até haver novas eleições. Quem sabe se o Chega não ganha eleições nas próximas, eventualmente, 1-2 anos, pode mudar muita coisa no Chega, pode mudar muita coisa no PS, pode mudar muita coisa no PSD e, portanto, não sei se isso acontecerá, sinceramente, ninguém sabe, quem é que pode saber, não sabemos quem é que vai ser a liderança do PS, a liderança do PSD, a liderança do Chega, nós não sabemos, sinceramente, não sabemos o que é que pode acontecer e, portanto, os três líderes, todos os líderes, a Inês Sousa Real, a Mariana Mortágua, o Rui Tavares, qualquer um se pode afastar da esfera do poder. Aliás, para vocês terem noção, o Chega é o único partido que tem mantido consistente o seu líder. Vários partidos já trocaram de liderança, o PCP trocou de liderança, o PSD trocou de liderança, o PS trocou de liderança, portanto isto são coisas normais em política, não sabemos quem vão ser os atores políticos nos próximos 2 anos, vamos descobrir, e portanto não sei sinceramente o que é que vai acontecer, vai ser interessante, sinceramente, o Chega é beneficiado, sai beneficiado com isto, eu acho que sim, porque manteve a sua posição de chumbo do Orçamento de Estado e o Orçamento de Estado passa na mesma, numa situação em que as eleições não interessavam a ninguém porque o que se previa era que ficasse tudo na mesma, e eu acho que ia ficar tudo na mesma, com a diferença do PSD poder ter mais um voto ou outro, que não faria grande diferença prática, e portanto sinceramente não via grande vantagem em eleições. Se houvesse uma grande vontade do povo de mudar esta situação toda e de vermos que, bom, isto está instável, nós damos maioria absoluta a um partido, a verdade é que isso não iria acontecer, todos nós temos a noção disso, nenhum partido teria maioria absoluta para ter estabilidade política e poder governar mais tranquilamente, e
portanto, como eu acho que isso não ia acontecer, nenhum partido teria maioria absoluta, eu acho que as eleições também não serviriam para grande coisa, e portanto este Orçamento de Estado vai oferecer a única coisa que tem para oferecer, no meu entender, que é a estabilidade política. Do ponto de vista de impostos serve zero, serviços públicos pouco ou nada vai mudar, e portanto isto vai ser como o conhecido melhoral, como o Chega costuma dizer, não faz bem nem faz mal, é um Orçamento de Estado como os outros. O Governo também não se vai guiar por este Orçamento de Estado. A imigração eventualmente pode estar 0,5% melhor com o PSD do que com o PS, mas na prática fica a mesma coisa. E portanto, meus caros, temos exatamente o mesmo Partido Socialista a governar. O Partido Socialista mandou no Orçamento de Estado e portanto em teoria vai mandar, e portanto para aprovar alguma coisa no Parlamento vai continuar a ser preciso o apoio ou do Partido Socialista ou do Chega, e portanto vejamos o que acontece, meus caros. Esta era a análise que eu tinha para fazer, não há muito mais a dizer sobre este assunto. O Orçamento de Estado está aprovado, o Orçamento de Estado, a novela do Orçamento de Estado terminou, e portanto está aprovado, ainda não foi aprovado, mas já há garantias de que vai ser aprovado, e portanto a novela terminou, meus caros. Vamos ver o que se passa em política nos próximos tempos, nos próximos meses, nas próximas semanas, etc. Obrigado por estarem desse lado, meus caros. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 20.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.